Vamos falar agora sobre rádio amador. Eu estou recebendo o Rodrigo Gonçalves, que é presidente da União Brasileira de Radiooperadores, e Richard Jürgen Gerke, que é o vice-presidente, para falar do papel da entidade e também do rádio amador. Obrigado pela participação, Rodrigo. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Richard, também bom dia, muito obrigado. Bom dia, obrigado pelo convite, obrigado aos ouvintes da Rádio Itaberá. Bom, com tanto avanço de tecnologia hoje em dia, né, com tanta facilidade de comunicação cada vez mais rápida, eficiente, o rádio amador ainda sobrevive, né? E vocês podem dizer para a gente o que justifica essa sobrevivência do rádio amador e a importância de manter vivo o rádio amador? Bom, o radioamadorismo eu definiria como uma filosofia de vida, né? É um hobby, mas é um dia a dia que você vive, e ele tem uma importância bem significativa quando a gente tem desastres. Querendo ou não, hoje a gente tem as tecnologias aí de telefonia celular, entre outras inúmeras, né? Mas são links que quebram com o problema das cheias, repetidoras que param da comunicação digital ou até mesmo da telefonia celular, e vai quebrando os links. No final você não acaba não tendo mais o acesso à comunicação. Da comunicação. Então, a gente trabalha de uma forma analógica, apesar de que muitas dessas tecnologias que hoje se usam, como celulares, ela nasceu a partir do radioamadorismo. Temos equipamentos chamados HTs, né? Handytalk, que são rádios de mão, e isso foi para o futuro e virou o celular e tudo mais, né? Você sabe que esse negócio do HT, eu me lembro como a gente fazia a transmissão de futebol. A gente começou com fio, os embaralhados fios em decisões e campeonatos aí que a gente via antigamente, né? Para tudo, até o repórter conseguir esticar, tirar o fio. Depois veio o HT, sim, né? Que era o repórter conseguindo falar no microfone sem fio, que era um avanço imenso. E assim a tecnologia foi avançando. Foi crescendo, foi mudando, foi digitalizando, foi diminuindo, foi ficando na palma da mão. Hoje nós temos um computador que é um celular que é muito mais forte do que a Apollo 13, que foi para a Lua, né? É um computadorzinho de bolso, né? E olha, isso ajuda um monte, né? Rodrigo, como é que você ingressou no rádio amador? Eu comecei no radioamadorismo aos 17 anos. Eu já vinha de um outro serviço que é do Faixa do Cidadão. O que é a Faixa do Cidadão? A Faixa do Cidadão é o famoso PX. Popularmente o pessoal relaciona com aqueles rádios que tem no caminhão, que o pessoal vai falando. Tal, com aquela antena alta, né? A gente via antigamente carros com uma antena comprida. Isso, existe, lógico, as estações em casa, né, para o pessoal falar, mas hoje assim, é comum tu associar esse serviço ao que tem no caminhão, que é o que tem bastante. Então eu comecei na Faixa do Cidadão. Antes também, eu comecei também como... Minha primeira licença foi de operador rádio-telefonista, que eu sou do litoral. Fui criado ali na região de Porto Belo. Então, o meu primeiro contato com rádio foi com estações marítimas, em barco de pesca e tal, e aquilo me chamou a atenção, e eu comecei a ir atrás daquilo. Então, a minha primeira licença foi de operador rádio-telefonista, depois de rádio cidadão, e em 97, rádio amador. Na época era classe D ainda, hoje é extinta a classe D. O rádio amador é dividido hoje em classe A, B e C. Na época existia a classe D, e foi assim que eu entrei, né, pro radioamadorismo. E o rádio tem muita importância, principalmente nessa questão do litoral que você falou, nesses barcos que saem para pesca. Sim. Recentemente tivemos aí um problema nesse sentido, né? E o rádio pode salvar vidas, né? Sim, infelizmente eu até perdi amigos já se eu não me engano foi no Catarina, né? Catarina, Catarina. Perdi mais chegado uns 2, pelo menos, e conhecido vários. E realmente o rádio, na situação de emergência, ele vai ajudar bastante, né? Nessas questões de desastres, tal, que a gente está relacionando aí. Existe hoje a rede nacional, que é a RENER, Rede Nacional de Emergência. Está se implantando aqui em Santa Catarina a REER também.
Que é a rede estadual. Que é a aí, rede no caso. estadual de emergência de rádio. A gente também participa da LABRE, que é a Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão, que é o órgão, que é a entidade, né, que representa o radioamadorismo junto às entidades competentes, tanto a nacional quanto internacional, né? No Brasil, no caso, a Anatel, internacional, e IARO, que é uma outra entidade internacional. Que legal. Ô Richard, e você como é que entrou no rádio amador? Eu comecei pelo meu pai, né? Eu nasci já no meio das antenas, dos cabos dos rádios, né? O teu pai já era radioamador, participou na comunicação da enchente de 1983, 84. Estamos chegando a 40 anos, pois né, pois agora. Tô ficando velho, hein? Amanhã é dia 5, só pra gente lembrar aqui, amanhã é dia 5, foi dia 5 que começou o alerta, porque o rio passou de 4 e não parou mais de subir. E Sim. dia 9 chegou a 15,34, se eu não me engano. Na época a comunicação toda caiu, né? Era bem precário do que conforme nós temos foi hoje. subindo o nível do rio, as chuvas não pararam, as emissoras de rádio foram saindo do ar, tínhamos aqui a Coligadas também saiu do ar, então a comunicação ficou difícil. E o rádio amador foi a salvação. Sim, foi montada uma rede na época, eu era criança, mas... Eu levava sempre o almoço para o pai na usina Salto, que ele ficou instalado na usina Salto, junto com o Carlos Miller, que hoje também já é falecido. O nome do teu pai? Meu pai era Valdemiro. Então ficou, né, meu pai, o Valdemiro e o Carlos na usina Salto. Teve o pessoal que estava montado em Rio do Sul. Blumenau aqui no centro tem a subestação da Celeste, que estava o Harry Bosco, também hoje já é falecido. O doutor Newton Mota trabalhando no hospital, que também é radioamador, Marcides Rach também trabalhando no hospital para fazer a parte de recepção dos enfermos e, né, da catástrofe em si, né? Em 1983 era tudo muito diferente do que é hoje, Sim. né? Então, para você ter as informações, poder fazer uma previsão, era os contatos através de rádio amador, saber como é que estava lá na tal cidade, como é que estava em outra cidade, para tentar conseguir fazer uma previsão de para onde isso estava se encaminhando, né? De hora em porque hora... era justamente a dificuldade das informações. Sim. E de você poder fazer uma previsão mais concreta que surpreendeu muita gente. De hora em hora eles mandavam a metragem do rio, em Rio do Sul, aí era feito aqui, o seu Myler fazia o cálculo de quanto que ia chegar essa onda, né, essa mudança de nível de Rio do Sul, que ia chegar em Blumenau, qual a previsão de chegada dessa água. E também tinha as fake news já no passado também, a barragem sempre, de Itaió rompeu. Sempre tinha fake news, sempre teve, né? Nós nascemos no meio disso, né? Aí a rádio amador lá vê, não, a barragem tá em pé, tá tudo certinho, então... Cara, como essa notícia correu, eu trabalhava em rádio na época já, e como essa notícia correu, cara, e era ruim de tu ter a confirmação justamente por isso, pela dificuldade de você poder se comunicar na época lá, porque caíram também os telefones, deu um monte de problema ali. E o rádio amador era a informação mais correta que a gente poderia ter. O rádio amador mais segura, né? O rádio amador é o cara que se vira, né? Ele tem um rádio, ele com uma bateria, um pedaço de cabo e 2 pedacinhos de fio, ele faz uma antena, já consegue comunicar com uma outra pessoa. E um vai fazendo ponte para o outro e a notícia chega no destino de alguma forma, né? Então, essa é a vantagem desse hobby, que é fantástico. E que se mantém e deve se manter, perpetuar, porque a gente não sabe quando pode precisar novamente de um serviço como esse. O que é a União Brasileira de Rádio Operadores, né? Qual é o papel dessa entidade, Rodrigo? Então, a UBRO ela nasceu numa demanda de a gente fazer atividades de campo, atividades de contatos DX dentro do radioamadorismo. Contatos DX é um contato de distância desconhecida, né? Distância X. Você contacta com uma outra estação, de um outro estado, de um outro país. Existe um código, né? Às vezes aparece aí na televisão, aquele código, o cara falando alfa, bravo, tal, é o código fonético internacional. Tem o código Q. Tem o código Morse também, que ainda é bastante utilizado, apesar que o pessoal acha que não existe mais, mas em competição, né, que é uma das variantes também da UBRO, atuar em competição,
que é uma coisa que pouca gente conhece também, competição de rádio amador, como é que é um negócio desse, né? Como Pois é que é. fala, como é que... Então, assim, em CW, né, o CW é a sigla de Continuous Wave, do código Morse, tem competições com mais de 5 mil contatos no final de semana, tá? Internacional, né, lógico. Então, assim, tem bastante mundo gente inteiro? no mundo inteiro, tem competições, existe um calendário anual com competições nacionais, internacionais. Aqui no Brasil, a maior competição de rádio amador é desenvolvida pelo Exército, tá? Da Escola de Comunicação, chama CVA, Concurso Verde e Amarelo. Essa é a maior competição que congrega aí os radioamadores do Brasil inteiro. Ela é internacional também, mas ela assim é mais expressiva hoje. Tem outras também, mas essa seria a maior. Então a Ubra ela atua nessas situações de competição, contatos DX e expedições, né? A gente vai para a ilha, vai para cima de morro, participar de atividade. Isso é que dá manutenção do nosso treinamento para caso precisar vir atuar numa situação de emergência, a gente está preparado. Mas como assim? Quando a gente vai para uma ilha, a gente tem que fazer todo aprovisionar, né, a nossa condução. Como é que vai ser a logística de deslocamento? Quantas pessoas vão? Alimentação para esse pessoal? Qual a estação de rádio que a gente vai levar? Tipos de antena, tipos de rádio, fonte de energia, né? Se vai ser bateria, gerador, tem que ter gasolina. Então, assim, é toda uma logística pensada em emergência, porque você chega numa ilha, não tem nada. Você chega num topo de um morro, não tem nada. Você tem que se virar a partir do zero e é como se fosse, né, uma situação de uma emergência. espécie de treinamento, né? É o nosso treinamento. A gente leva isso como nosso treinamento. E a gente sempre aprimora isso aí, né? Nossa primeira atividade em ilha, a gente levou muita coisa. E a gente foi melhorando isso aí, levando só o necessário. E cada vez a gente vai otimizando isso e consegue melhorar levando menos coisas, né? São quantos associados à Ubra? A Ubra hoje tem mais ou menos uns 60 Ubro Member, que são os membros da Ubro, né? São espalhados pelo Brasil. São pessoas que participam, que simpatizam com a atividade do grupo e também são radioamadores, obviamente, né? Só para ilustrar aqui, às vezes acontece uma confusão no que é o radioamador e o equipamento de rádio, né? Faz uns 2, 3 semanas até saiu aí uma reportagem lá, também de novo nessa confusão. O radioamador, gente, é a pessoa, tá? Não é o equipamento. O equipamento de rádio é o operador, né, no caso. Isso, é que às vezes sai uma notícia, foi pego um radioamador escondido no porta-mala. Que seria um equipamento, né? O radioamador é a pessoa. E essa pessoa ela é identificada por um indicativo. O meu, no caso, é PP5BT, que ele é único e exclusivo no mundo inteiro. Do Richard, PP5RG, único e exclusivo no mundo inteiro, assim como a rádio aqui também tem uma licença de estação. Sim. E ela é prefixada. Que identifica ela. Isso, né? que identifica. Então, no serviço de rádio amador, a gente é identificado por essa sigla, né? Vamos dizer assim. E a gente se comunica sempre se identificando. E como é que a gente chama o equipamento? O equipamento é transceptor. Transceptor, que é um equipamento que transmite e recebe. Né? Lá nos primórdios até isso era separado. Tinha equipamento que era o transmissor e o receptor separado. Eu não cheguei a pegar essa época. Talvez ainda bem, né? Senão era mais uma bolsa para carregar. Talvez o Richard não era nem uma bolsa, era um caixão de abelha. Isso era gigante. A Delta fabricava aqui no Brasil. Tinha os amplificadores Delta que as rádios também utilizavam. A gente usava. A caixa era a mesma, né? Era um troço gigante. Nossa, né? Valvulado. E para carregar isso era muito complicado. Hoje evoluiu bastante. A gente tem equipamentos transceptores hoje, de baixa potência, né? Que são um pouco maior do que um celular desse aqui. Tem equipamentos que possibilitam aí a comunicação até mesmo com outro continente, em baixa potência, lógico. Tem todo um estudo de horário, de banda, tal, porque o radioamador ele se caracteriza pelo estudo técnico, né? Desenvolvimento técnico da prática do hobby. Então não é simplesmente pegar um equipamento e sair falando. Se ele quer aprimorar, ele vai ter que estudar, ele vai ter que entender de propagação. Como é que eu vou falar com a Europa? Eu tenho que ter determinada antena, determinado horário do dia, vai ser melhor, mais propício. Então, assim, é todo um estudo. Eu acho que é isso que cativa também. Isso que né? é o cativa que a gente gente você mantém, tem que ir se evoluindo nesse sentido. Tem constante estudo, né? Sempre estudando. Eu já estou há tempo no rádio, o Richard também.
Mas a gente está sempre buscando novos conhecimentos, porque é muito vasto o tema, sabe? A gente pode ficar Você tem que ser um técnico, né? Também, né? Para ter esse conhecimento técnico de propagação de sinal e ondas e tudo mais. Aí vai de acordo com o radioamador. Como existem várias modalidades, tem radioamador que se dedica mais só a simples conversação, aquele radioamador que vai só bater papo. Vai ter o cara que não gosta de falar muito, que ele é mais técnico. O Richard, por exemplo, não é um cara que fala muito, mas ele é muito técnico, ele conhece bastante, ele desenvolve equipamentos, né? Eu desenvolvo equipamentos também para radioamadorismo, acessórios, que é a antena kit. O Richard também é um fabricante aqui local, desenvolve equipamentos que é HRS. Então, assim, ele me auxilia em muita coisa. Por quê? Porque ele tem muito conhecimento técnico. E aplica esse conhecimento técnico no radioamadorismo. Olha só. Tem que ter a gente pode falar com o radioamador com o mundo inteiro, né? Sim. Tem uma linguagem própria de conversação, ou eu tenho que saber várias línguas para conversar com o país? No geral, se uma conversação é em inglês, né? Os países de língua de Portugal, vai falar português, obviamente, os de língua espanhola e italiano consegue até razoavelmente também destrinchar. Mas se a pessoa não fala nada de nenhuma língua, existe o código Q, que é um código fonético internacional. É uma conversa meio resumida, né? Meio restrita, meio né? limitada. Não, né? dá para fazer fofoca no código mas Q. Você consegue manter, estabelecer uma comunicação, certo? E o código Q, justamente, voltando à situação de emergência, a comunicação de emergência ela é totalmente diferenciada. Ela tem que ser direta, objetiva. E é onde ele é mais usado, né? Isso. Então, assim, vai usar vou dar um exemplo. Se está uma situação de emergência, você não vai ficar, gostaria de saber onde é que você está localizado. No código Q existe o QTH, que é o código Q para saber onde você está. Aí você pergunta, QTH, o cara já sabe que eu estou querendo saber onde é que ele está. Então, é abreviado, simples, objetivo. E o tradicional câmbio desligo? O câmbio é uma palavra para transferir a palavra para outra pessoa, né? Estou falando contigo que existe algumas gírias, né? Existe o câmbio, existe o okidoki, o Roger. Vai embora aí. O pessoal da faixa de cidadão é que gosta mais de usar esse troço. Existe o câmbio e tem um sinal que substitui o câmbio, que é o bip, né? Então, se na faixa de cidadão existe o famoso Roger bip, que em vez da pessoa falar o câmbio tal, quando solta, né, para falar, porque tem que apertar para falar e solta para escutar, não é igual o telefone. Então, quando tu solta para escutar e faz um bipzinho, né, um ruído sonoro ali, que identifica que passou a palavra para outra pessoa. Então, para a gente, quem não conhece, não ingressou, que queria conhecer, fica interessado, para ingressar nesse mundo, eu preciso ter um conhecimento mínimo técnico, eu preciso ter conhecimento dessas linguagens, né, de operação do radioamador. E hoje há uma variação de equipamentos, para quem quer como hobby, por exemplo, né, é um hobby um pouco mais barato do que antigamente, porque eu lembro que tinha uma época aí que para você ingressar no radioamador, o investimento também era alto em equipamentos. Como todo hobby, existe coisas de baixo valor e equipamentos de alto valor. Para o radioamador, é um hobby até que popular. Tu falou de vontade, né, o que precisa, não precisa ter conhecimento técnico, tem que ter vontade. A pessoa tem que despertar o interesse para aquela atividade ali. E ter uma comunicação diferenciada do que nós temos hoje, né? Hoje no Brasil, a partir de 10 anos você pode ser radioamador, você pode fazer a prova, né, a partir de 10 anos de idade. Existem os equipamentos de baixo valor, que são os HTs, e com um HT e uma anteninha de baixo custo caseira, você pode fazer contato via satélite, que é uma tecnologia bem acessível e barata para brincar, fazer contatos a longa distância. Então o radioamador ele tem essa variação de uma atividade que você pode fazer de baixo custo até, lógico, quanto mais você interessar. Existe aqui em Santa Catarina, talvez tenha uma das maiores estações de rádio do Brasil, de radioamador, né? Assim, de equipamentos e tudo mais.
que é do Sérgio, PP5JR, é um nível bem alto. É como se fosse a Fórmula 1 do rádio amador. Você chega lá, é um nível profissional. E onde é que Celso, fica? Fica no Alto da Boa Vista, em Rancho Queimado. Tem o Celso em Rancho também. Queimado. Isso, tem a do Celso também. Lá opera PQ5 Bravo. É uma estação também de competição, de alto nível. Sabe? Então, assim, o investimento é bem alto. Mas o rádio amador, o jovem que quer ingressar, tem as novas tecnologias, tem o rádio conectado ao computador, né? Justamente até como teve essa evolução toda. Os se mais adaptando jovens, a essa evolução. Os mais né? jovens, eles gostam muito dessa coisa do rádio conectado ao computador. Né? Não é via internet, é via rádio a transmissão. Olha só que interessante. Porém, ele tem todo ali os softwares e tal que vão desenvolver... Ajudá-lo na comunicação. Vão fazer alguma atividade. Né? Que é a parte de digitalização também, que a gente também tem a parte de digitalização. Então, hoje o que a PM utiliza, por exemplo, de rádio, digital e tal, isso já foi tudo testado por nós. São protocolos de comunicação diferenciados também do rádio amador para as forças de segurança, mas elas existem. E para o jovem aí que o rádio amador é um troço de ficar batendo papo, não, tem umas coisas muito legais. Tem a parte dos IOTAs, que são projetos, né? Tem de ilha, que é o IOTA, tem o SOTA, que é Summit on the Air, que seria pontas de morro, você subir o Spitzkopf e ativar lá de cima o teu indicativo, isso vale pontuação. Tem o BOTA, que é de praia, né? Beach on the Air, tem N programas de rádio amador. Hoje um radinho aí de 200, 300 reais, né? Um HT, com uma anteninha de mão, você consegue falar com a ISS, por exemplo. Quando ela passa, usa o software para ver a localização dela, você consegue falar às vezes com o astronauta, ou usar o repetidor que bacana. Está embarcado no módulo espacial. Tem também satélites, né, de radioamador. Tem um satélite que é o O100, que é um satélite do Catar, que o Sheik lá é radioamador, e ele mandou botar um transponder de radioamador. Então nós temos do Brasil até na Indonésia sinal que a gente pode fechar via satélite. Então ali é investimento, é o que você quer fazer, como você quer brincar. Mas as opções gigantescas de inúmeras... Quem entra nesse mundo não sai mais. Com certeza não. Se encanta também. Só ilustrando aqui também, Blumenau sempre foi um polo assim, de desenvolvimento, e no começo lá dessa era digital, aqui também vocês tinham... Sim, as conexões. Antes da internet a gente tinha os BBS, né, que os Bulletin Board System, que você conectava via rádio num computador. Aí tinha os SatGates, que tinha o René aqui em Blumenau, P5BGE, ele fazia a transmissão daí da casa dele para o satélite, que seria o sistema de e-mail hoje. Então você mandava lá o indicativo do rádio amador, @o22, que era um satélite da época, e aí a pessoa recebia na casa dele, no BBS dele, no terminal dele, né, recebia aquele e-mail. Isso antes da internet, isso ali 91, 92 para frente, né, 95. A internet teve o boom depois em 97 em diante, né? É a evolução da comunicação. Evolução Eu sempre digo, né, cara? Se eles entregaram para nós um tipo, imagina o que eles não têm, né? O sistema, né? Quero agradecer a participação de vocês. Como é que se faz para entrar em contato com a Ubra? Quem está interessado, Ubra, que quer, quem sabe ingressar nesse mundo, ter mais contato, saber mais. Certo. Para entrar em contato, pode ser pelo e-mail, ubro.pp5ei@gmail.com, ou também tem o Facebook da Ubro, é só botar Ubro lá no Facebook, vai aparecer, lá tem os contatos, pode fazer o contato por lá também. Tá certo. Obrigado pela tua participação, viu, Rodrigo? Falar sobre o rádio amador é muito importante, né? Continuamos vivos aí com o rádio amador, graças a Deus, né? Que a gente nunca sabe quando não pode precisar de um serviço emergencial como esse, além de um hobby maravilhoso como é com a comunicação, né? Com certeza, esse hobby aí, o melhor de tudo, a gente sempre fala, é as amizades que a gente faz, né? A gente visita outras estações por aí, a gente vai em eventos, em encontros. Esse final de semana eu estava no encontro em São João Batista, revi vários amigos. Foi bem especial, porque na época que eu fiz a prova para a rádio, eu tinha sofrido um acidente de carro e eu não conseguia subir
por meios próprios lá na sala da, até então, Dentel, né? Hoje é a Anatel. E tava um rádio amador lá que eu nem lembrava mais. Ele assim, tu não lembra de mim, né? Eu disse, pô, não tô lembrado. Eu disse, eu te ajudei a subir, porque tu não tava andando, eu te ajudei a subir lá no dia da prova, eu fiz prova junto contigo. É o PP5 agora HT, tava lá no final de semana de São João. Então, assim, são histórias, né? Que a gente vai acumulando, amizades. Isso fica para a vida toda. Então, para quem quer mais informações, interessar, conversar, o Rodrigo também fabrica equipamentos, né? Também pode ter esses... O Richard também, né? Também. Então pode ter todos esses detalhes. Facebook da Ubro, só procurar lá. Só botar Ubro, vai aparecer, é um símbolo verde e amarelo, tem lá. É fácil de identificar. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Até a próxima. Richard, obrigado pela tua participação também. Eu que agradeço aí a participação aqui na rádio, aos ouvintes aí que ficaram junto com a gente aí também. Um forte abração. Final. Oi? Câmbio final, né? Câmbio desligo. Câmbio desligo. Rodrigo Gonçalves, presidente da União Brasileira de Radiooperadores, Richard Jürgen Gerke, vice-presidente, conversaram com a gente sobre o rádio amador.